verificando o número legal de vereador com a ausência do vereador Marcos Viana, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária de 2021. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos para hoje 2 projetos de lei para serem votados. Projeto de Lei 1611 de 2021, de 9 de março de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a contratação temporária excepcional de interesse público e da outras providências. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a prorrogação das contratações temporárias excepcional de interesse público de pessoal para os referidos cargos conforme segue. 1 cargo de enfermeiro, 40 horas, padrão de vencimento 14. 2 cargos de técnico em enfermagem, 40 horas, padrão de vencimento 10. 1 atendente de consultório dentário, 40 horas, padrão 7. 1 cargo de assistente social, 40 horas, padrão 14. 1 cargo de engenheiro civil, 20 horas, padrão 15. 1 cargo de farmacêutica, 40 horas, padrão 13. 1 cargo de pedagogo, 20 horas, remuneração de R$ 2.327,48. 2 professor infantil, 24 horas, ensino médio, modalidade normal, R$ 1.791 com centavo. Licenciatura plena, R$ 2.244,95 e pós-graduação, R$ 2.377 com centavo. 2 cargos de professor de séries iniciais ou ensino fundamental, primeira e quinta séries, 24 horas, a carga horária. Ensino médio, modalidade normal, R$ 1.791 com centavos. Licenciatura plena, R$ 2.244,95. Pós-graduação, R$ 2.377 com centavo. Parágrafo único. As atribuições e requisitos para o provimento do cargo mencionado no artigo 1º estão previstos na legislação vigente, em especial a Lei Municipal 537 de 2002 e na Lei Municipal 1297 de 2014 e suas respectivas alterações. Artigo 2º. As contratações serão renovadas por um período de 12 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no artigo 2º terá vigência a partir da data da assinatura do instrumento contratual. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, 9 de março de 2021. Antônio Savella, Prefeito Municipal. Justificativa. Justificamos o encaminhamento do presente projeto de lei 1611 de 2021 para apreciação e posterior aprovação desta Casa Legislativa, o qual visa a contratação de pessoal em caráter temporário, elenca ainda os profissionais relacionados às funções supra, já estão contratados por essa municipalidade ou se referem a cargos de vacância. Contudo, tratando-se de serviços essenciais, os quais não podem ser interrompidos, torna-se necessária a aprovação do presente projeto para que esta municipalidade consiga realizar o evento administrativo de renovação dos contratos. Desarte, o município poderá continuar atendendo os anseios de toda a comunidade, oferecendo a devida efetividade aos serviços disponibilizados para todos que demandarem. Pelas razões supracitadas, encaminhamos para apreciação dos senhores e senhoras vereadores o presente projeto de lei e desde já contamos com entendimento e compreensão dos nobres pares para aprovação do referido. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 9 de março de 2021, Antônio Savella, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer 09 de 2021 ao projeto de lei 1611, o Executivo Municipal, relatora vereadora Lori Noix, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 26 de março de 2021, vereador Jefferson Kittels, presidente, e vereadora Lori Noix, relatora. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer 10 de 2021 ao projeto de lei 1611 de 2021, o Executivo Municipal, data 26 de 3 de 2021, relatora vereadora Admir Ribeiro, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 26 de março de 2021, presidente vereadora Lori Noix, relator vereadora Admir Ribeiro e membro vereadora Veridiana Chen. Coloco o projeto de lei número 1611 de 2021 em discussão. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite, funcionários dessa casa também. Quando se trata do projeto de lei número 1611, que está sendo colocado para votação, manifestadamente um repúdio da minha parte também, onde quase todos esses processos coletivos dos cargos em questão,
eles tiveram o curioso prazo de 6 dias úteis somente para inscrição, que realmente é previsto em lei, mas é o prazo mínimo previsto, sendo que só 6 dias úteis, né, quase todos esses cargos, não tendo uma total oportunidade de divulgação, realmente, para as pessoas participarem, ter oportunidade, como todo município, como de fora também, para estar participando desse processo seletivo. Sem dúvida, dos cargos em questão que foram mencionados, é importantíssimo a quantidade do médico para atendimento mediante essa situação que nós vivemos, até como município, é fundamental esse serviço. Mas em meio à pandemia também, quando se trata da própria assistência social, já que a própria titular vive com frequentes ausências do cargo, não consegue prestar na maior parte do tempo o serviço que é devido a ela. Na minha visão, isso não parece mais que um pacotão de cargos políticos, com um acréscimo de gastos, já que recentemente nós tivemos a discussão, o parecer negativo também do aumento do reajuste para o funcionalismo público. Na próxima sessão, sendo essa extraordinária, temos que votar um pacotão de novos cargos e novos gastos para a Prefeitura Municipal. É lamentável que seja dessa forma, sendo que esse projeto, como estamos à parte, ele veio nos últimos dias para nós, sendo que um dos contratos, um dos mais importantes do médico, vence em breve, nós não teríamos a oportunidade de deixar ou de adiar isso sem cortar os atendimentos. E não sei se foi principalmente é lamentável essa falta de organização ou mau caráter daqueles que organizaram e orquestraram isso e mandaram para nós como Câmara, não tendo esse jogo, essa conversa, nem mesmo esse diálogo ou a oportunidade de nós estar trabalhando em cima disso. Principalmente como os enfermeiros, que agora muitas vezes hoje nós temos atendimentos que são repassados, na maior boa parte, para o próprio hospital municipal, os atendimentos com professores, que agora com a pandemia também não tem toda essa totalidade, necessidade. E em que situação se encontra hoje, por exemplo, porque estamos com processos seletivos, porque não temos então um concurso público municipal, em que situação nós encontramos no município? É possível? Temos algum impedimento para não ter toda essa oportunidade das pessoas realmente participar de um concurso e assim mesmo nós construir uma carreira para esses profissionais? É preciso que isso seja sempre uma renovação de cargos, visando política e botando em futuro em xeque a qualidade do serviço aqui no município de Novo Machado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Bortolo e passo a palavra ao vereador Anderson Moraes. Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa. Para iniciar esse debate, por esse pacotão aqui que o Savella está mandando mais uma vez para essa casa, acompanhei o trabalho dos edis, vereadores do mandato passado, e digo para vocês, em conversa que tive com vereadores que por aqui passaram, que a promessa era de que não viria mais. Lá no passado já, um pacotão desses aqui, para nós aprovar em plena pandemia, problemas financeiros, pasmem, senhores, vocês já chegaram para pensar que Novo Machado, a secretária esteve aqui na semana passada, falando dos recursos da área da saúde, e falou que veio 500 mil aproximadamente para combater o coronavírus. Um baita dinheiro. E salvou a administração municipal naquele momento. Pois, não sei se vocês sabem, mas eu participei com o colega Christopher Aveira, esteve presente, e o colega Ademir Ribeiro, na prestação de contas quadrimestral. O município de Novo Machado fechou o ano com apenas 200 e poucos mil reais em caixa. Se não tivesse vindo aqueles 500 mil reais, hoje eu não sei o que nós ia fazer financeiramente. É com essas coisas que me preocupo. Sabe, senhores, eu vejo isso aqui para apacentar. Esse projeto é para apacentar a companheirada do Savella e do Zezinho. Parece que me passa um filme na cabeça nesse momento, quando há tempo atrás, quando se discutiu alguns projetos da nossa gestão, lembrando que nós tínhamos praticamente a metade dos cargos de confiança que o Savella tem hoje, e ele votou contra os projetos na época de contratação. E nós não vivíamos um período de pandemia.
Nós não vivíamos um problema em que professor não precisava estar na sala de aula. A gente sabe que tem aula online. Mas a questão é que nós precisamos economizar agora. Para que pedagogo se nós temos Adriana Melo Nedel, concursada, correligionária do prefeito? Para que mais um nesse momento, gente? O que nós vamos falar para as pessoas se nós votar favorável a esse projeto? O médico é de extrema importância. Votaria favorável ao projeto se ele tivesse vindo aqui, ó, separadinho, valorizando a nossa casa, valorizando as nossas bancadas. É isso que eu me refiro. Então eu quero dizer para vocês, aqui fica o meu repúdio, a forma com que o Savella e o Zezinho tocam essa administração. Tudo a toque de caixa, sem diálogo, apacentando a companheirada dele, o pessoal que teve fazendo campanha. Não é o momento para nós prorrogarmos cargos desse tipo, a não ser o médico. Importante o médico. Não sei se de fato ele presta um bom trabalho, mas acredito que ele tem importância, assim como o nosso médico concursado tem também para o município. Isso aqui não deixa de nos causar estranheza no momento em que nós vivemos. Um administrador público municipal, ele é mais ou menos igual a um pai de família. Quando você tem um problema sério, como nós vivemos hoje, um problema da pandemia, a gente economiza. As nossas empresas aqui em Novo Machado, Vila Pratos, no interior, também tiveram dificuldades agora no período da pandemia, economizaram, cortaram gastos. Assim que se administra um município. Infelizmente, escrevam aí que eu estou falando. A partir do ano que vem, nós vamos ter sérios problemas financeiros. Um minuto. Me concede mais 5 minutos? Minuto. Eu tenho mais 5 minutos, senhor presidente. Depois. Sim. Me concede ele? Consegue. Pode. Nós precisamos ter essa consciência de que o nosso comércio passou por extrema dificuldade. Agora, o Savella e o Zezinho, eles querem manter os apoios políticos que ele teve. Ele não está pensando em economizar, em cuidar do dinheiro público, em resolver os problemas de estrada que nós temos. Nós estamos aqui por várias sessões apresentando os pedidos de providência, pensando naquelas pessoas que estão abandonadas no nosso município, pessoas carentes que muitas vezes não têm o que comer, e o que o Savella e o Zezinho fazem? Mandam para essa casa projeto para manter cargos. Cargos e cargos. Eu cheguei à conclusão, e eu já tive acompanhado o mandato passado, eu vejo que esse governo se mantém em cima dos cargos que tem. E nós temos que acabar com isso. Ou senão nós vamos entrar para a vala comum da história dessa casa. Se nós, como vereadores, não interessa o partido, nós não estamos falando aqui como crítico político apenas. Eu estou me pronunciando nesse momento pensando nas finanças dessa casa. Nós não queremos nos tornar um município como vários vizinhos que nós temos aqui, que tem várias dificuldades financeiras. Nós temos que se preocupar com isso. Principalmente nós que estamos nesse mandato aqui. Nós vamos ter dificuldade financeira se nós não cortarmos na carne. Eu não sou contra os cargos de confiança. Não confundam. Eu sei que são necessários. Mas nós temos que saber que os nossos funcionários de carreira tiveram o seu reajuste, valorização da inflação negado pelo prefeito. Ele mente para os funcionários dizendo que não tem base legal para mandar os 5,2%. Aonde vai parar o salário da nossa categoria, dos nossos funcionários? Aonde vai parar, senhores, senhoras? Nós não temos o reajuste da inflação, sabendo que o Tribunal de Contas tem um parecer favorável, o órgão que julga os prefeitos. Falta coragem para esse homem que nos administra, o nosso município. Como sempre ele faz, ele repassa aquilo que é a atitude dele como homem e prefeito firme que deve ser, repassa o problema para os outros. Não se administra uma prefeitura dessa forma. O momento é economizar, pois deixo aqui o meu repúdio, a mais uma vez, sem concurso público, a prorrogação desse contrato. Eu quero que os senhores pensem com carinho e avaliam. Vamos reprovar esse projeto. Nós precisamos que a nossa casa seja valorizada.
Vamos mostrar que nós estamos pensando no futuro do nosso município. Vamos pensar naquelas famílias que estão com dificuldade, que muitas vezes precisam de uma cesta básica, não tem. Mas os correligionários do prefeito, todos eles estão sendo abraçados com cada contrato de prorrogação que vem nessa casa para nós votar. Como é que fica a nossa consciência diante das pessoas amanhã depois? Que vão nos cobrar nosso posicionamento como ser humano que nós somos. Todos nós viemos de família humilde. Esse é o momento de nós economizarmos, gente. Eu peço para vocês acompanhar o meu raciocínio. Vamos votar contra esse projeto nesse momento, porque nós não podemos mais trabalhar dessa forma, sem organização por parte da Prefeitura Municipal. E lembrando que nós estamos ao lado dos nossos profissionais, dos funcionários de carreira, e eu tenho certeza que tem muitos cargos de confiança que merecem o nosso respeito também. Eu tenho muitos amigos, inclusive, que trabalham na Prefeitura. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero é conscientizar a nossa comunidade que o momento não é para prorrogar, criar cargos aqui nessa casa. O momento é de nós nos organizarmos igual um pai de família. Porque nós temos uma pandemia pela frente. E nós não sabemos, senhores, até quando que vai. E nas costas de quem vai recair a culpa no momento em que nós aprovarmos, cada vez que vier projetos desse tipo, simplesmente para favorecer o prefeito. A eleição passou. Nós temos que pensar no município, na economia, economicidade, para nós termos dinheiro, para melhorar a saúde pública, para repassar mais dinheiro para o hospital, como o Savella tinha se comprometido ano que vem, ano passado, e não cumpriu. Simplesmente ele não cumpre com aquilo que ele trata. E vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Anderson Moraes e passo a palavra ao vereador Ademir Ribeiro. Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto 1611 que vem a essa casa para ser votado em 6 dias úteis, eu já de antemão eu vou colocar que eu vou votar a favor do projeto, pelo fato de a administração ter deixado para a última hora, e como eu estou há menos de 90 dias aqui nessa casa, eu vou votar dando um recado para a administração. Esse projeto que contrata essas 13 pessoas, enfermeiro, técnico, atendente, assistente, engenheiro, farmacêutico, médico, pedagogo e professores, ele já tem gente trabalhando. E é uma renovação de contratos. Então nós sabemos quem são as pessoas que estão utilizando esses cargos. E o alerta do dado de que eu falei que vou aprovar o projeto, de que não se repita esse envio para a nossa casa a toque de caixa, quando falta meia dúzia de dias para o vencimento desses contratos. E que se avalie sempre a importância desse tipo de coisa. Eu nunca achei interessante na administração pública um processo seletivo. Sempre fui a favor do concurso público e pelo simples fato de que é uma classificação pura e simplesmente que remete o projeto para cá, para autorização de contratação. Sendo que o concurso público, ele autoriza o prefeito a fazer todos os trâmites legais, independentemente do que acontecer. Então, faça concurso público. Se o prefeito for adepto ou não à ideia do concurso público, isso é uma ideia administrativa dele. Eu quero tocar numa situação. Os primeiros 4 anos, não foi nomeado ninguém em concurso público na administração Savella. Alguém concursado. Ninguém foi nomeado. E se foi bem poucos. Eu não tenho lembrança do Jefferson, de repente, eu acho que nos últimos 4 anos não foi nomeado ninguém. A
preocupação muito grande desses funcionários que hoje exercem as suas funções aqui, e eu vou fazer até uma referência para o Jefferson, o Marcos não está, mas o Jefferson é um funcionário de carreira. Vocês têm, e isso é uma preocupação nossa também, o fundo previdenciário. Tem uma previdência própria no município de Novo Machado. Eu e os vereadores, o Christopher e o Anderson e a Veridiane, tivemos numa reunião com a contadora do município, e nós sabemos que esse fundo hoje tem 23,8 milhões de reais. Mas se não for contratado mais ninguém, a leva dos concursos de 1994, 95, 96, 97 vão estar saindo. Saiu ano passado, vão sair esse ano e vão sair o ano que vem. A partir daí, se a ideia for não contratar mais gente por concurso, eu vou falar um negócio para vocês. Daqui 20 anos, vocês não vão receber mais salário do Fundo de Previdência. Porque não vai ter. Inclusive, quem vai se aposentar daqui 15 ou 20 anos, não vai se aposentar mais nesse sistema. O sistema vai estar quebrado, porque não vai ter contribuição. Então, que esse diálogo se abra, e se não abrir por conta dos funcionários, nós vamos abrir nessa casa essa discussão. Então, assim, o fundo previdenciário tem que ser pensado de maneira muito séria aqui pelos administradores que vão se seguir. Se os prefeitos vão seguir nessa linha de não contratar e não fazer mais concurso, a coisa vai ficar complicada. Então, que isso não se repita no ano de 2022. Esse mesmo projeto retornar a essa casa. Faça, prefeito, concurso público e nomeie-os durante esses 365 dias. Certo? Essa sessão ela vai ficar gravada no sistema aí. E tu tá tendo os votos da bancada e nós não estamos dispostos a prorrogar essa ideia. Não concordamos com simplesmente essas renovações. Não mande para nós o problema. Faça o concurso público e os nomeie nessa temporada. Obrigado, presidente. Agradeço as colocações do vereador Ademir Ribeiro e passo a palavra à vereadora Veridiane. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa. Em relação ao projeto 1611, como meus colegas, o Anderson, o Christopher, eles já faço as palavras deles as minhas. No momento que nós estamos vivendo, na minha visão, na nossa visão, a gente acabou conversando antes mesmo de vir para essa casa, de vir para a votação, tem cargos que não seriam agora o necessário. Claro que quando vamos falar de médico, é importantíssimo nós votar favorável a um médico. Não tem como nós ficar sem médico. Só que na minha visão, eu acho que o prefeito acabou a mesma leva para nós se sensibilizar em votar favorável. Mas eu quero dizer que o meu voto é contrário a esse projeto, devido à quantidade de cargos que tem e no momento que nós estamos vivendo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as colocações da vereadora Veridiane. Colocando em votação, os vereadores que estiverem favorável permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, 4 votos favoráveis, 3 votos contrários. Está aprovado. Projeto de Lei 1614 de 2021, de 9 de março de 2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e trata da Lei Federal número 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências.
Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 11 membros, sendo: primeiro, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais menos um da Secretaria de Educação ou órgão educacional equivalente. 2. Um representante dos professores de Educação Básica Pública. 3. Um representante dos diretores das escolas básicas públicas. Um representante dos servidores e técnicos administrativos das escolas básicas públicas. 5. 2 representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública. 6. 2 representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 7. Um representante do Conselho Municipal de Educação, CME. E 8. Um representante do Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. Para cada titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular nos seus impedimentos temporários, provisórios ou em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato, segundo os membros do Conselho previstos do caput do inciso 1º deste artigo. Observados os impedimentos do disposto do parágrafo 5º deste artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma. Primeiro, nos casos de representações do município de entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. Segundo, nos casos de representantes dos diretores, pais de alunos, estudantes e pelo conjunto de estabelecimentos ou entidades no âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para o fim de seus respectivos pares. Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Parágrafo 3º. São impedidos de entregar o Conselho do Fundeb. Primeiro, os titulares de mandato de prefeito, de vice-prefeito, de secretário municipal, como também seus cônjuges e parentes consanguíneos aos afins até 3º grau. Segundo, titulares do mandato de vereador do município. Terceiro, os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador, técnico de contabilidade ou funcionário de empresa ou assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundeb, em como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 3º grau desses profissionais. Quarto, estudantes que não sejam emancipados. Quinto, os pais de alunos que a. Exerçam função ou cargos públicos de livre nomeação ou exoneração no âmbito do órgão respectivo, Poder Executivo ou gestor de recursos. 2. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo em que atua o respectivo Conselho. Parágrafo 4º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Parágrafo 5º. As indicações e designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer. Primeiro, até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto do parágrafo 2º deste artigo. Segundo, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro ou titular ou suplente em caráter definitivo antes do término do mandato. Terceiro, imediatamente nos afastamentos temporários. Sexto, a atuação dos membros do Conselho do Fundeb não é remunerada. Segundo, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Quarto, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores de escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração de ofício ou demissão de cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária ou de estabelecimento de ensino que atuam. B. Atribuição da falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário ou justificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para qual tenha sido designado. 5. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, atribuição falta injustificada ou atividades escolares. Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, iniciar-se no dia 1º do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se no dia 31 de dezembro de 2022, no termo que dispõe do artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal 14.113 de 2020. Parágrafo 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, que se refere à Lei Municipal 3.048 de 2007 e 3.349 de 2011, poderão ser novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observado o disposto do parágrafo 4º do artigo desta lei. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou categoria que representam, em caso de deixarem de ocupar essa condição. Depois de efetivados, deverão ser substituídos, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º.
Os membros suplentes, representantes da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios, em seus afastamentos definitivos, ocorrendo antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir um membro que tenha afastado antes do final do mandato terá início na data de sua publicação no ato de sua nomeação e estenderá-se até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese de assumir a titularidade do conselho, deverá o segmento social da categoria representada indicar novo membro para a suplência, observando os critérios de escolha previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos. Primeiro, mediante renúncia expressa do conselheiro. Segundo, por deliberação justificada do segmento representado. Terceiro, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pelo qual foi escolhido. Quarto, não comparecimento a 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato. Quinto, não comparecimento de 5 reuniões intercaladas no conselho durante o mandato. Sexto, outras situações previstas no regimento interno do conselho. Artigo 7º. Compete ao conselho: primeiro, elaborar seu regimento. Segundo, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. Terceiro, supervisionar a realização do censo educacional anual, elaboração de proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer, regular o tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a presunção do Fundeb. Quarto, examinar os registros contábeis e demonstrativos dos gerenciais mensais atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes a despesas realizadas. Quinto, elaborar o parecer de prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Sexto, elaborar, nos casos previstos em lei, decreto ou norma regulamentadora, pareceres de prestações de contas dos recursos do Fundeb percebidos pelo município. Sétimo, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino de Atendimento e Educação de Jovens e Adultos. E ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com formalização de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhamentos deles ao FNDE. Parágrafo único. O parecer do referido inciso 5º deste artigo entregará a prestação de contas do Poder Executivo, devendo-se assegurar a administração municipal no mínimo de 30 dias de antecedência da data final da sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 8º. É facultado ao Conselho, sempre que julgar conveniente e necessário: primeiro, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos do controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento do sítio da internet. Segundo, convocar por decisão da maioria dos seus membros o secretário de Educação, competente ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se no prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópias de documentos, os quais, imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer no prazo não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundeb. B. Folhas de pagamento dos profissionais de educação, os quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício de educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento que estejam vinculados. C. Convênio e os instrumentos congêneres com as instituições que se referem ao artigo 7º da Lei Federal 14.103 de 2020. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar em loco, entre outras questões pertinentes: a. O desenvolvimento regular das obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recurso do Fundeb. B. Adequação do serviço de transporte escolar. C. Utilização em benefício do sistema de ensino dos bens adquiridos com recurso do Fundeb para este fim. D. O efetivo exercício na rede escolar de educação básica municipal do profissional de educação, pagos com recursos do Fundeb. Artigo 9. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus respectivos pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções o representante do governo gestor dos recursos do Fundeb do município. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente do Conselho renunciar ou por algum motivo se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observando o disposto do caput deste artigo. Artigo 10. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional do Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria
incumberá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º. Eventual pagamento de diárias, ressarcimento de despesas, capacitações ou treinamentos dos conselheiros relativos à função serão definitivos em regramento específico pelo município. Artigo 11. O município disponibilizará em sítio da internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do respectivo Conselho do Fundeb, incluídos: primeiro, os nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; segundo, o correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho; 3. Atas das reuniões; 4. Relatórios de pareceres; 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 12. O Conselho do Fundeb reunir-se no mínimo trimestralmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 13. Fica revogada a Lei 1011 de 2010. Artigo 14. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas com os recursos de dotações orçamentárias próprios vinculadas ao Fundeb. Artigo 15. Esta lei em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, 9 de março de 2021, Antônio Isavella, Prefeito Municipal. Justificativa. Justificamos o encaminhamento do presente projeto de lei 1614 de 2021 para a apreciação desta Casa Legislativa, o qual versa sobre a adequação e situação municipal com a legislação superior, considerando que a lei municipal deve obrigatoriamente adequar-se à lei federal, ou seja, Lei Federal número 14.113 de 25 de dezembro de 2020. Justifica-se assim a revogação da Lei Municipal 1011 de 2010. Pelas razões supracitadas, encaminhamos para a apreciação dos senhores e senhoras vereadores do presente projeto de lei. Desde já contamos com o entendimento e compreensão dos nobres pares para aprovação do referido. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 9 de março de 2021, Antônio Isavella, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer 11 de 2021. Ao projeto de lei 1614 de 2021, a relatora é a vereadora Lori Noix e o parecer é favorável. Sala das Comissões, 26 de março de 2021, vereador Jefferson Kitlos, presidente, vereadora Lori Noix, relatora. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer 12 de 2021, ao projeto de lei 1614. O Executivo Municipal, data 26 de 3 de 2021, a relatora é a vereadora Ademir Ribeiro e o parecer é favorável. Sala das Comissões, 26 de março de 2021, presidente vereadora Lori Noix, relator vereadora Ademir Ribeiro e membro vereadora Veridiana Chen. E Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação, parecer 13 de 2021, ao projeto de lei 1614. Relator é o vereador Mauri Antônio de Almeida e o parecer é favorável. Sala das Comissões, 26 de março de 2021, vereadora Ademir Ribeiro, presidente, e vereador Mauri Antônio de Almeida, relator. Coloco o projeto de lei número 1614 de 2021 em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a criação de conselho nos municípios é muito importante porque ele envolve segmentos da comunidade, envolve um número maior de pessoas com conhecimento. Mas é importante que se coloque o conselho e faça esse conselho funcionar. Senhor presidente, e também cabe a nós, eu já vi que em algumas sessões deste ano, houve alguns questionamentos de vereadores se o conselho está funcionando, não está, alguns determinados. E é importante que nós questionamos isso, porque a função do conselho é dar uma base legal de visibilidade àquilo que se trata ali. Os recursos do Fundeb são recursos repassados diretamente do Ministério da Educação, do Governo Federal, para os municípios, exclusivamente para a educação. Eu peço que o pessoal aí vote a favor do projeto, da criação desse conselho no município de Novo Machado também. E de novo, vou repetir, a administração municipal, por exemplo, quando esses assuntos eles são pertinentes e eles estão para estudo na municipalidade, que não façam isso intempestivamente. Ou seja, na última hora, sendo que os vereadores aí têm 5, 6 dias, 7 dias, ou às vezes menos do que isso, para apreciar esses projetos, né? Então, como o prazo está se encerrando, beleza. Isso aí, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ribeiro e passo a palavra ao Anderson Moraes. Esse é um projeto muito importante,
vindo da base que a gente vem, com a história que a gente tem, da formação que eu tenho, eu também sou um defensor grande. Eu acho que esses são os avanços que nós tivemos na área pública, quando a gente constrói esses conselhos e vem a nível nacional, essas regras criadas há um tempo atrás, justamente para que os conselhos eles possam acompanhar de fato os gastos públicos e planejar junto com o executivo os gastos. Tem uma importância muito grande isso. Quando a gente tem uma sociedade preocupada, e nós temos muitas pessoas, temos a nossa classe dos nossos professores, muitas pessoas que se preocupam, né, com essa publicidade das coisas. Por isso que é importante, eu acho válida essa cobrança do Ademir, no sentido de que sim, os conselhos são importantes, mas eles precisam funcionar. Nós não podemos cair na onda, por exemplo, daquilo que a secretária da Saúde falou aqui na sessão dela. Lembram, senhores, que ela questionou a vontade do vereador fiscalizador eleito pelo povo, querendo acompanhar o processo do Conselho da Saúde. Posição da nossa secretária de forma ditadora, que faz parte do estilo dela. Por isso que eu disse esses dias, e não retiro a minha posição, acho que ela está vencida nesse cargo, não constrói mais nada, ela não domina muitos assuntos, mas nós não estamos discutindo isso. Simplesmente a questão dos conselhos. Nós queremos participar também dos conselhos. Convido os senhores para nós participarmos. Eu sei que às vezes não conseguimos participar de todas, mas é importante nós mantermos um ritmo diferente, um trabalho diferente, principalmente os conselhos mais importantes, como o da educação, o da saúde e o da agricultura. Ali se discute muitas coisas, mas esse conselho ele não pode ser um conselho tendencioso, que apenas vai dizer amém. Ele precisa ser formado por várias classes da nossa população, por várias cabeças pensantes diferentes, pessoas de todos os cantos do município, para que dessa forma o anseio da nossa sociedade seja ouvido naquilo que realmente nós precisamos em cada ponto do nosso município. Eu quero também dizer para vocês que é triste nós estarmos discutindo nessa casa esses projetos a toque de caixa, né? Nós precisamos urgentemente mandar um recado ao secretário Littmann, que se ele não tem condições de respeitar essa casa, que ele não tenha condições de mandar esses projetos e discutir conosco, é outro que nós vamos ter que rever. Nós do PT também somos vereadores. Nós estamos preocupados, queremos dialogar. Então nós precisamos construir diálogo. Estamos dispostos a dialogar. Projeto a toque de caixa não existe, senhores. O meu parecer quanto a esse projeto, o meu voto quanto a esse projeto é favorável, muito importante para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Anderson Moraes e passo a palavra ao board. Agradeço a disponibilidade da palavra, presidente. Cumprimento os demais vereadores também. É muito importante a criação dessa estrutura de conselho, principalmente dentro da educação, um ramo tão importante para a formação, criação de uma base do município, de pessoas, e principalmente, como foi colocado, os conselhos dentro do município eles têm uma função muito importante, principalmente de aplicar os recursos onde cabe, onde é mais direcionado dentro do município, também trazer a publicidade para as pessoas que estão junto nessa caminhada, que é os professores, que eles têm um conhecimento também bem próximo da realidade educacional de cada município, de cada localidade, por escola. Então esse diálogo feito dentro do conselho, como é o Conselho de Educação, como deveria ser o Conselho da Saúde também, e como é feito em outros, é fundamental, porque assim tu consegue construir uma estrutura ainda melhor. E essa é a nossa função aqui como vereadores também, porque nós representamos nossas localidades, nossos distritos também. E no momento que nós nos unimos aqui para trazer as realidades, nós temos mais a força e principalmente a realidade de cada localidade, de cada distrito nosso. E por isso vai de encontro à importância de uma construção dessa forma, de um conselho municipal. E essa é a nossa intenção, é a vontade de estar participando dentro dos conselhos para poder passar essas pessoas para os contribuintes também, poder estar participando, dando nossa opinião. E é triste ver negativas
praticamente, como foi colocado, ditatoriais, de impedir o acesso a isso, e que seja aberto esse diálogo, esse trabalho dentro da educação, e que sejam construídos. E o meu parecer, o meu voto também é favorável com esse projeto. Agradeço as colocações do vereador Borto. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloca em pé. Portanto, estará aprovado por todos os vereadores presentes. Não haverá mais materiais a ser apresentado. Agradeço a proteção de Deus e encerro esta primeira sessão extraordinária de 2021.